Em Oséias capítulo 2, versículo 14, Deus diz assim: Eu te atrairei para o deserto e falarei ao seu coração. Esse deserto não é um deserto literal, né? É um deserto onde Deus diz que é assim que vai te esvaziar de tudo, para poder achar espaço no seu coração para falar com você e deixar depositado o que Ele requer de você. Então, em Oséias 2,14, Deus diz assim: Te atrairei ao deserto e falarei ao teu coração. E às vezes a gente está cheio de tantas coisas, né? De tantos erros, de tantos defeitos, e a gente continua alimentando aquilo, e a gente não quer jogar aquilo fora e descartar aquilo, a gente quer continuar achando que tem que servir a Deus e continuar cometendo aqueles mesmos erros. E Deus não, Deus quer falar com você, Ele quer que você esteja deserto de tudo que é de mal, para depois Ele começar a colocar coisas boas no seu coração. Vocês vêem um exemplo assim interessante. José, quando foi lá avisar para os irmãos dele que o pai dele tinha dado uma ordem para ele, chegou lá os irmãos deles com invejoso, né? E o que esses irmãos deles fizeram? Cataram ele e jogaram dentro de um poço. Aí depois ia passando os ismaelitas, ele pegou, catou ele lá e vendeu ele, né? Vendeu, depois ele foi vendido para o Egito. Aí depois Deus permitiu que onde eles estavam houve uma escassez, um deserto de alimento, não tinha alimento, porque deserto quer dizer escassez, e houve essa escassez e eles precisavam ir para o Egito comprar mais alimento. E ele foi comprar de quem? De José, aquele que depois mais tarde se tornou governador, né? E eles precisavam negociar com quem o alimento? Com José. Aí ali eles começaram a ver, né, e depois eles foram vendo a tristeza do pai dele, aí eles começaram a olhar para dentro de si mesmo o mal que ele tinha feito, tanto para o pai como com aquele irmão de sangue que eles tinham feito de errado com aquele irmão. Não foi assim que funcionou? Então Deus começou a fazer com que os irmãos de José começassem a olhar para dentro de si mesmo, né? E quando eles chegaram perante o governador, que era José, o seu irmão, eles não reconheceram, porque quando vendeu ele era menino, acho que de 16, 17 anos, depois ele já tinha se tornado um homem. Acho que ele começou a governar que nem Cristo, assim, depois dos 30 anos, né? Então, assim como Davi também começou a reinar depois dos 30, né? Aí existe um mistério entre esses 30 aí, né? Deus não mostrou e no seu significado do porquê, se é a maturidade está pronto para exercer a função que tinha que exercer. Então o que José fez? José, ele antes de se revelar para os irmãos, ele prendeu um dos irmãos caçulas e depois eles sentiram na pele que ele tinha que voltar lá e falar com o pai dele. E depois de tudo, José se revelou para ele e eles choraram grandemente. Então aquilo Deus fez ele orar para dentro de si mesmo. Eles tiveram que ficar deserto do eu, daquela maldade que tem. Por isso que às vezes ser cristão é bom. Ser cristão é bom por causa disso, que Jesus ele tira de dentro de você o que você tem de melhor. Para isso que Jesus nos chamou, é para isso, para nos tirar o que tem de melhor em nós, porque tem coisas em nós, o inimigo aí que usa de pessoas para tirar a vida das outras, porque não segue a mesma religião, ele tira o pior que tem de você, mas Jesus não, Jesus ele vem até nós para tirar o que tem de melhor em nós, né? O que tem de melhor em nós. Então Deus, para conseguir isso de você, de mim, de nós, ele faz o que? Ele nos leva para os desertos. Ele faz nós ficar esvaziados de tudo que é de mal. Enquanto ele esvazia nós de tudo que é de mal, ele começa a colocar as coisas boas dele, as coisas boas do céu. Então ele vai preenchendo aquele espaço que outrora era preenchido pelo mal, pela bebida, pelas drogas, pela prostituição, pela brigaiada, pela encrenca, pelo um monte de coisa, pela boca que falava palavrão, e hoje lá tem que glorificar a Deus, né? Pela aquela pessoa que perseguia, que fazia um monte de coisa, hoje é outra pessoa. Então Deus faz isso, Deus nos leva para o deserto espiritual, para que nós possamos olhar para dentro de nós. Não é um deserto literal que vai te levar lá para o deserto e você vai sofrer a consequência do calor, não. Deus faz você olhar para dentro de si mesmo. E o deserto que ele quer falar no seu coração é o deserto das coisas que não agrada a Ele. Ele tira tudo aquilo que não agrada a Ele, depois Ele começa a preencher daquilo que é bom, né? Então Ele fala ao nosso coração, Ele fala ao nosso coração nesse sentido. Ele quer nos tirar de tudo aquilo que não procede dEle, tudo aquilo que não procede dEle, que não é bom e que não é vindo dEle, Ele esvazia a gente.
Ali se torna um deserto, aí ele começa a colocar as coisas dele. Ele está em Oséias 2,14. E eu te atrairei para o deserto. Aí sim eu falarei o teu coração. Então Deus, ele sempre faz isso conosco, né? Porque Deus ele procura tirar o melhor que nós temos. E tem aqui em nós o melhor. Tem coisas boas em nós que nós podemos exercitar e exercer, né? E tem coisas ruins também. Pessoas que não faz a vontade de Deus, que não segue a Cristo, né? Que não tem Jesus como Senhor e Salvador, o inimigo consegue dele de tirar as piores coisas que ele tem. Porque nós temos esses dois lados que caminhamos com nós. Um tende para o lado do desejo da carne e o outro para o lado de entender, vai para o lado do Espírito. Então essa que vai para o lado do Espírito é a coisa que Deus mais se usa. Porque a carne ela tem que se pôr no lugar dela. Então quando Deus nos leva para o deserto, é um deserto espiritual. Então ele retira tudo aquilo que não agrada a ele para colocar coisas que agradam a ele. Por isso que a palavra de Deus diz assim que Deus ama, Deus prova quem ele ama. Às vezes você fala, mas como pode, né? Ele podia dar uma aliviada. Não, ele não alivia não. Porque se ele aliviar, ele não vai tirar o melhor que você tem. Assim como os irmãos de José, Deus não aliviou, permitiu que houve uma escassez, esse deserto uma escassez de alimento. Eles tiveram que ir para o Egito, né? Ir para o Egito e ver o mal que eles fizeram por irmão. Aí eles começaram a tirar tudo aquilo de mal, aqueles pensamentos, a inveja, principalmente a inveja, né? Assim como Caim teve inveja de seu irmão e matou ele, Abel, assim mesmo os irmãos dele quando jogou ele dentro do poço lá, naquela cisterna lá, o que poderia ter acontecido com ele? Ele poderia ter quebrado o pescoço e ter morrido, poderia ter cobra lá, cobra picada, e morrer. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram, cataram ele e venderam para os ismaelitas. Ismaelita é descendente de Ismael, que era, parece que é tio-avô, bisavô de José. José passou poucas e boas, mas aquelas poucas e boas e tudo aquilo que fizeram de mal para ele serviu para ele ser uma pessoa melhor. Às vezes Deus permite que você passe uma coisa assim que é difícil, não é para você ser uma pessoa ruim, é para você ser uma pessoa melhor. Para você, antes de você fazer qualquer coisa, ou de você fazer qualquer julgamento, você reflita em si mesmo o que você passou. E aquilo que você passou serve de experiência para outras pessoas, você ajudar outras pessoas. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Deus nos chama para tirar o melhor de nós e também tirar o pior que tem em nós. Tirar o melhor para que as pessoas contemplem e se alegram, e tirar o pior para que você não entristeça as pessoas. Já pensou nisso? Deus faz isso conosco. Então Deus sempre nos convida para o nosso deserto espiritual para que nós venhamos refletir sobre o que Ele requer de nós, né? E o que pode tirar de melhor para ajudar as outras pessoas. É isso aí, Deus abençoe.